Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. Se você pudesse dizer qual desses projetos... Eu tenho... Me corrija se eu estiver errado, mas assim... o Choque foi talvez o projeto que te projetou mais? Ou foi o Larica? Se você pudesse colocar... qual mudou mais a sua vida? Ou te deu mais projeção? Foi o Choque ou foi o Larica porque você, enfim... Cara... showrunner da parada. O que mudou a minha vida foi o Choque. Completamente, que eu virei ator aos 36 anos. Loucura, velho, que legal. O Larica Total foi importantíssimo na minha vida e foi um divisor de águas, assim, num lugar de... Ele me deu perspectiva, que é... Antes do primeiro episódio do Larica, eu nunca tinha dirigido nada, eu nunca tinha entrado num set para dirigir. Tinha, assim, gravado chamada, mas eu não era exatamente diretor, eu era o roteirista, que estava lá na gravação, mas normalmente tinha um diretor. Não tinha essa resposta, nunca tinha dirigido ficção. E aprendi meio fazendo. O Caíto e o Felipe já tinham mais experiência, porque eles tinham a experiência de ter tido uma produtora, dessas produtoras pequenininhas, lá em Niterói, Videoverso, que fazia assim, editava um programa para um canal local da NET, de esporte, lá de São Gonçalo. Fazia festa de 15 anos, fazia vídeo institucional. Eles não tinham muito também experiência com ficção. Então, todo mundo meio aprendeu fazendo, sabe? E isso funciona hoje em dia, que eu trato déficit de atenção e tudo. Hoje eu entendo por que eu nunca consegui estudar para uma prova. Eu nunca consegui estudar para uma prova. Eu prestava muita atenção na aula, eu fazia as minhas anotações. Quando eu estava indo para a escola para fazer a prova, eu olhava minhas anotações das matérias, mas eu já tentei muitas vezes e desisti. Em determinado momento eu desisti. Eu nunca consegui sentar e ficar 2 horas estudando. Nunca. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse ter déficit de atenção, porque não era uma questão, sabe? Não era algo que quando eu era criança se falava. Eu fui ao psiquiatra a primeira vez, eu era adulto, eu nunca tinha ido ao psiquiatra. Não, sabe? Eu acho que hoje você acaba levando seu filho a um psiquiatra, eventualmente, para ver qual é, se está tudo bem. Porque é como você vai no dermatologista, em qualquer outro médico, mas naquela época não era assim. Eu nunca tinha feito análise, fui fazer análise mais velho mesmo, já depois dos 30. Então tem essa coisa de você não ter prestado atenção numa parte muito importante do seu corpo por muitos anos e ter vivido esses ciclos de ansiedade, de hiperatividade, de falta de foco, de falta de atenção, de não conseguir. É caótico. Daniel Furlan, ele sofre, porque ele é uma pessoa muito metódica, ele sofre comigo, porque a gente faz uma reunião para um tema específico e eu desvirtuo todas as reuniões, porque eu começo a contar uma história e Daniel fala, cara, vamos voltar. Legal, mas vamos voltar. Eu sei que é difícil, hoje eu estou melhorando e tal, mas depois de começar a tratar, você vai percebendo seus padrões de comportamento, você vai vendo assim, caralho, agora tudo ganha controle. Eu estava vivendo no modo hard há 40 anos, 45, 43 anos. O diagnóstico tem essa força de criar contorno para aquilo que você talvez não conseguisse nomear, né? E aí desbotada ali. E treinar, não entrar nos ciclos das coisas, sabe? Treinar a parada do olhar para identificar assim, putz, aqui eu tô escorregando. Sabe? Você começa a perceber. Daqui a pouco você começa a não fazer os seus padrões, porque você tá olhando para si mesmo, assim, sabe? Tem esse lugar. Então, e aí, de certa forma, essa coisa de ter, com o Larica, aprendido a fazer, fazendo, me libertou, sabe? Num lugar de... Cara, o que difere um diretor de cinema de um cara que não é diretor de cinema não é a faculdade de cinema que o cara fez. É se o cara fez um filme ou não, sabe? Pô, se você fez faculdade de cinema, se formou cineasta, você nunca dirigiu um filme, e eu nunca fiz faculdade, e aprendi fazendo o meu primeiro filme, meti a cara, pô, consegui um edital, porque tem essa possibilidade, você ganha um edital, ninguém vai perguntar se você tem faculdade de cinema. Você ganhou um edital, você vai fazer seu filme, e aí você fez seu filme, você é diretor de cinema, como é que você não é? Ah, porque você não sabe como é que é feito tradicionalmente as coisas? Pô, mas é meio libertador no mesmo lugar do Tom Zé, assim, sabe? Não me comparando a ele, obviamente, mas eu vi uma entrevista do Tom Zé uma vez, eu acho que é no documentário dele, que ele fala assim, pô, o que me salvou é a minha ignorância. Porque para quem não sabe tocar, violino e campainha é a mesma coisa. Isso é um olhar muito bonito para a parada, que eu acho muito legal quem, a partir do ensino
empírico ali. Convencional e da coisa de você fazer um curso e aprender e se preparar. Maravilhoso, mas nem todo mundo, não é o cérebro de todo mundo que funciona assim, que retém o conhecimento, que mantém a atenção. Então, assim, a possibilidade de fazer empiricamente que o Larica me deu me libertou para muitas coisas. Porque aí depois do Larica eu fui fazer o Matador de Passarinho, eu fui perdendo medo, fiz um programa com o Serguei, aí eu fui procurar loucura, entendeu? Aí fiz um programa com o Serguei no Multishow, aí fiz o Matador de Passarinho com o Skylab, fiz Catilene na MTV, que era uma drag queen falando de notícias do mundo pop. Fui fazer umas loucuras porque o Larica me abriu muitas portas nesse lugar, sabe? Mas o choque que mudou... O choque mudou a minha vida, porque assim, eu, obviamente, a primeira vez que eu entrei no teatro na minha vida, eu era adulto. Porque assim, Jacarepaguá não tem teatro. Barra tinha, sei lá, o teatro ali na Avenida das Américas, tinha um teatrinho pequenininho, que era o Ariano Suassuna, que era na Castelo Branco, era um teatrinho micróbio. Então assim, eu como não frequentava a Zona Sul, tem o Zimbisque lá na Tijuca, mas como ninguém na minha família, no subúrbio lá, tinha o hábito de frequentar teatro, eu fui ao teatro a primeira vez, eu era adulto. E como eu estudei em escola pública a vida inteira, escola pública, cara, era muito difícil. Eu estudava em escola municipal, não é que eu fazia Pedro II, entendeu? Eu estudava no Barão da Taquara, estudei no Miragaia, estudei em escolas pobres, públicas, com muitas dificuldades. Então não tinha aula de teatro, sabe? Não tinha aula de artes direito. Então o teatro, interpretação, ser ator, nunca foi uma possibilidade para mim. Porque eu não tinha nenhum amigo que fazia curso de teatro, não tinha curso de teatro em Jacarepaguá, não tinha, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse virar ator na minha vida. E é muito louco isso, porque eu aprendi fazendo também. Porque eu fiz o choque, aí Daniel Rezende achou que eu era ator, me chamou para fazer o mecanismo. O mecanismo. E era uma cena só, mas com o Selton Mello. Eu não sabia que era com o Selton, porque eu fui topar, porque eu topei e falei, pô, se é Netflix, vou fazer, óbvio, pá, não sei o quê. Cheguei lá, era com o Selton Mello, que eu já conhecia do Canal Brasil, que eu lancei o programa dele, fazia chamadas dele, a gente já se conhecia, por causa do Larica também, a gente já tinha trocado ideia, a gente tinha viajado junto. E aí eu fui fazer a cena com ele olhou e falou, caralho, você é ator agora, né? Eu vi tuas coisas lá e tal. Eu falei, porque ele me conhecia como redator do Canal Brasil. Eu fazia chamadas do Tarja Preta. Eu cheguei a dirigir umas paradas pro Canal Brasil institucional com ele e tal. E aí, de repente, eu era ator. E eu fui meio filho de gazela, sabe? Filhote de gazela na relva, que nasce tem que correr, senão vira comida. Começaram a me chamar para trabalhar de ator, eu comecei a topar e sempre fui muito observador, então passei por muitas pessoas generosas assim que me deram dicas e me ensinaram. O Fernando Fraga, que é o diretor do Choque mesmo. Aí depois, o mais perto que eu passei de uma educação formal foi... Eu fiz um grupinho de estudos com o Fernando, que é um cara que tem muito interesse na parada de direção de ator e tal. Ele é um grande diretor de ator. Sim, Fraga é demais. E aí eu ia para casa dele, ele, duas atrizes, duas Stephanies, e a gente tinha um grupo de estudos, a gente ficava treinando desde técnicas, de exercícios, trabalhando cenas primeiro a partir de um pouco de teoria mesmo, sabe? Ele começou a me ensinar conceito dos verbos de ação, aquela cena, qual é o verbo daquela cena, o que eu estou fazendo ali, eu estou suplicando. Porque, assim, muito comum também no audiovisual, diretores que chegam para tu e falam, não, eu quero uma energia lá em cima. Subjetivo, né? Só que lá em cima você pode estar altamente ansioso, você pode estar eufórico, você pode estar alegre, você pode estar desesperado. Tudo isso é lá em cima. Uhum. Então, quando você encontra o verbo para aquela cena, ele me deu essas ferramentas, Legal. que é de olhar para a cena, e como eu sempre fui roteirista, isso acaba... O trabalho de ator foi alimentando também o de roteirista e vice-versa. Retroalimenta, né? Que eu acabo improvisando muito em todos os meus trabalhos, texto. Por quê? Trabalho muito em grupo, na TV Quase. O Larica Total era um projeto coletivo, a gente dirigia junto, escrevia junto, fazia tudo junto. Então, eu trabalho muito com a coisa que é quase um brainstorm mesmo, que é não parar de dar ideia. Enquanto a cena não valeu, a cena ainda está sendo criada, porque cada take vai ser de um jeito. Às vezes acontece algo, você deixa cair uma caneca, eu falo algo em cima disso, a cena fica mais legal. Então, o trabalho de ator, de roteirista, me ajudou muito como ator, assim, também, de olhar para a cena e pensar a cena, não só fazer a cena, entender a cena e tentar melhorar no que eu puder, óbvio.
cada diretor trabalha de um jeito, eu procuro respeitar o método de cada um, porque eu não acho que o meu é certo, não acho que tem que improvisar sempre. Tem diretor que não gosta, que gosta de improvisar nos ensaios e quando a gente achou, não quer mexer. E tudo certo, eu vou trabalhar daquele jeito e vai dar tudo certo. Mas é muito legal quando o diretor também não desiste da cena. E trabalhei com muitas pessoas que são assim. Dei muita sorte também, porque eu trabalhei com muitos diretores muito legais e muito generosos e que, porra, queriam fazer a melhor parada possível o tempo inteiro. Porque tem isso, tem gente que quer fazer a sua parada autoral e tem gente que quer fazer a melhor parada possível com todo mundo. Tem uma diferença ali que é muito primordial. Então, eu acho que escrever me ajudou muito como ator. E como eu tinha que trabalhar, e aí eu trabalhava na época na Discovery, e eu era roteirista, e quando eu comecei assim, eu lembro muito claramente, quando eu dei a primeira entrevista no Bial, o RH me chamou para conversar e falou que eu não podia ter 2 trabalhos paralelos, que se eu quisesse ser ator, eles iam ter que me desligar. Aí eu falei, beleza. Aí eu ganhei o fundo de garantia, fui demitido. E aí isso salvou minha vida, porque depois de 14 anos trabalhando, eu ganhei um fundo de garantia, eu não tinha um salário bom, mas são 14 anos. Tempo, eu ganhei uma grana que eu falei, cara, se eu quiser por 1 ano tentar ser ator, esse dinheiro paga a minha vida por 1 ano. E aí me permitiu, a partir do choque, tentar ser ator. E aí foi muito louco, porque foi meu primeiro trabalho em que não tinha nenhum ponto do trabalho que era um sofrimento para mim, sabe? Estar lá às 5 horas da manhã, um carro me pegar às 4 da manhã, eu sempre fui feliz. Eu nunca cheguei para gravar uma cena sem saber a cena que eu ia fazer. Eu sou muito dedicado como ator. Por quê? Porque sou muito inseguro por ter virado ator tarde. Então, eu não quero atrapalhar. E eu dei muita sorte, muito azar ao mesmo tempo, meu primeiro trabalho foi esse. O primeiro longa que eu fiz, minhas cenas eram todas com o Matheus Nastergalli. Aí eu cheguei no primeiro dia me sentindo uma falcatrua, né? Tipo, eu demorei muito tempo para preencher uma planilha de hotel e botar na profissão ator. Eu demorei 5 anos trabalhando quase que exclusivamente como ator para chegar um dia no hotel e falar, cara, meio patético eu botar publicitário. Né? Que importante esse Aí auto-reconhecimento. ator.